Teorias da aprendizagem, a educação e as transformações da sociedade. Objetivos dessa videoaula: auxiliar na leitura do texto, propor questões relativas ao texto que possam auxiliar na produção textual, as exigências do novo contexto político, econômico e a educação. Sociedade contemporânea vem a solicitar que a prática educativa guarde relações com as transformações e exigências do contexto atual, em que a educação e a aquisição de conhecimentos passam a constituir-se pontos estratégicos para o desenvolvimento econômico e social. Do ponto de vista do capitalismo globalizado, educação e conhecimento são as forças motrizes e os eixos da transformação produtiva e do desenvolvimento econômico. Educação submetida à lógica do capital. A inserção da educação à lógica do capital são legitimadas por um discurso baseado na ênfase à modernização educativa, à competitividade, à produtividade, ao desempenho, à eficiência e à qualidade, que expressam o ideário neoliberal. Tecnicismo revistado. Assim, as novas exigências da sociedade, em consonância com os organismos internacionais, vêm gerando, em nível mundial, reformas no âmbito das políticas educacionais, visando tornar os sistemas de ensino mais diversificados, mais flexíveis e mais competitivos, numa perspectiva neoconservadora, representada pelo tecnicismo revistado, aparentemente moderno, que se caracteriza como mais uma tendência que busca atrelar a educação à base econômica da sociedade. Ao introjetar na prática educativa a lógica do mercado capitalista, cujo fim último reside na crescente produtividade econômica, em que o homem assume uma forma moderna de insumo de produção. Nessa perspectiva, a educação passa a ser vista apenas em seu objetivo imediato de servir ao capital, encontrando-se atrelada ao setor produtivo, que, em nome da falsa qualidade total, está levando as instituições educativas a uma descaracterização de sua função primordial, ou seja, o comprometimento com a formação integral dos indivíduos que lhes são confiados. Qualidade entre aspas na educação. Machado 2000 considera que o atual discurso sobre a formação do cidadão é frequentemente confundido com a satisfação do cliente, ou o projeto educacional, com seu amplo espectro de valores, encontra-se reduzido ao estatuto de mero projeto empresarial, sobrevalendo-se o valor econômico. As mudanças nos sistemas de ensino não têm sido satisfatórias. Como consequência desta maneira de enfocar a educação, pode-se observar que muitas vezes a formação profissional fundamenta-se apenas em certas habilidades necessárias à continuidade do sistema, em detrimento de uma ampla formação científica, cultural e crítica. Década de 80. A partir da década de 80, aprofunda-se o debate acerca da referência aos mecanismos de mercado como orientadores das políticas educacionais. Conforme Perrenoud, 1994, o que mais ameaça a democracia é a tendência para a sociedade dual, tanto no que se refere ao emprego, quanto no que se refere aos campos do saber e das competências. Repensando as funções da educação.
As transformações científicas, políticas, econômicas, culturais e sociais que ocorreram em nível mundial estão a exigir o repensar da educação e das escolas, pois os paradigmas que têm dado sustentação às práticas educacionais não têm sido capazes de propiciar um desenvolvimento individual e social equânime, podendo-se verificar o aumento da miséria, da exclusão social, do individualismo, da competitividade que estão a segregar indivíduos, grupos e nações. Escudeiro, 2001, considera que na sociedade da informação tem-se que resgatar o sentido da educação como um direito moral e como é uma necessidade social e não apenas como um espaço de criação das habilidades e das competências exigidas pelos novos tempos. Ao mesmo tempo em que a educação é responsabilizada por uma série de problemas de ordem social, moral e econômica, ela é também considerada como elemento fundamental para a reestruturação econômica, para a solução de problemas sociais e culturais emergentes. Por 2001, página 32. Repensar de forma mais dinâmica e com novos enfoques a questão de conhecimentos a trabalhar. Ninguém mais pode aprender tudo, mesmo de uma área especializada. O mais velho debate, que data ainda do século XVI, se a cabeça deve ser bem cheia ou bem feita, torna-se mais presente do que nunca. Encher a cabeça tornou-se inviável, além de inútil. Nesse sentido, Delors e outros autores, 2000, apontam as principais tensões que necessitam ser ultrapassadas. A tensão entre o global e o local, tornar-se cada vez mais cidadão do mundo, sem perder as raízes e buscando participar ativamente da vida do seu país e das comunidades de base. A tensão entre o singular e o universal, a mundialização da cultura, vai se realizando de forma progressiva, mas ainda parcial, podendo incorrer no risco de esquecer o caráter único de cada pessoa, sua vocação para escolher o seu destino e realizar todas as suas potencialidades, mantendo a riqueza das suas tradições e da sua própria cultura ameaçada. A tensão entre a tradição e a modernidade, que deve envolver o adaptar-se sem se negar a si mesmo, construir a sua autonomia em dialética com a liberdade e a evolução do outro, dominar o progresso científico e prestar particular atenção aos desafios das novas tecnologias da informação. A tensão entre as soluções a curto e a longo prazo, tensão essa alimentada atualmente pelo domínio do efêmero e do instantâneo, num contexto em que o excesso de informações leva à busca de soluções rápidas, quando muitos dos problemas enfrentados necessitam de estratégias pacientes, passando pela concentração e negociação das reformas a executar. As políticas educativas enquadram-se nas categorias nas quais esta estratégia deve ser utilizada. A tensão entre a indispensável competição e o cuidado com a igualdade de oportunidades. Hoje, a pressão da competição faz com que muitos responsáveis esqueçam a missão de dar a cada ser humano os meios de poder realizar as suas oportunidades. A tensão entre o extraordinário desenvolvimento dos conhecimentos e as capacidades de assimilação pelo homem, sendo necessário preservar os elementos essenciais de uma educação básica que ensine a viver melhor, através do conhecimento, da experiência e da construção de uma cultura pessoal. A tensão entre o espiritual e o material, pois, muitas vezes, mesmo sem perceber, o mundo tem sede de ideias ou de valores.
Compete à educação a tarefa de despertar em todos essas condições, segundo as tradições e convicções de cada um, respeitando inteiramente o pluralismo. Os desafios educacionais da pós-modernidade consistem em preparar os indivíduos para a transitoriedade de todos os aspectos da vida, donde surge a necessidade de atualização constante e da emancipação dos homens como sujeitos históricos. E isto significa afirmar que compete à educação compreender os desafios de uma sociedade cada vez mais informacional e globalizada, perscrutando as direções futuras e dialogando com uma realidade cada vez mais carregada de símbolos. Cumpre a educação a tarefa de buscar desenvolver-se como uma prática dinâmica e reflexiva, que, ultrapassando as visões reducionistas, possibilite a seus usuários a consciência da realidade humana e social, mediante uma perspectiva globalizadora. A educação tem um papel social a cumprir e as escolas, agências encarregadas pela educação formal, necessitam refletir sobre a sua finalidade, repensar a sua função, adequando-se às demandas do atual momento histórico, tendo em vista preparar sujeitos que, embora convivendo com os valores econômicos dominantes, tenham condições de percebê-los e redimensioná-los segundo as reais proporções e repercussões. As 3 videoaulas, parte 1, 2, 3, mostram recortes do texto original segundo a ótica da produtora deste trabalho. Portanto, caberá aos estudantes ler o texto completo e realizar seu próprio estudo.